E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E aí, pessoal? Hoje nós estamos começando conteúdo novo, certo? A unidade 2. Então, passamos aquela semana de prova, a semana que vocês responderam TD de fevereiro, que foi a prova de vocês. Agora a gente está entrando nova unidade 2, estudo da língua, nas páginas 74 até 78, certo? Substantivo e adjetivo. Tá bom? É o conteúdo da aula. Substantivo e adjetivo é o que o livro está cobrando nessa unidade 2, nas páginas 74 até 78, tá bom? E também já vou deixar aqui, ó, as atividades que vão ficar para vocês fazerem nas páginas 79 até a página 80, lembrando que é só respostas, não precisa copiar perguntas, atividade só com respostas, tá bom? Então, ó, 74 e 78 é só leitura, é só o estudo do texto sobre o que eu vou explicar agora. 79 e 80 é atividade, tá bom? Só respostas. Então vamos lá. Conteúdo de hoje: substantivos e adjetivos, como nós já vínhamos estudando o substantivo desde a semana passada, né? Desde o capítulo 1 já tinha cobrado o substantivo, então vamos começar a aula hoje pelo adjetivo. Então vamos lá. Definição dos adjetivos. Então, adjetivo. Primeiro a gente vai aqui identificar o conceito de adjetivo. Lembrando que o adjetivo é aquela classe gramatical que dá qualidade, que dá características, não é? Então vamos lá, vamos caracterizar. Ó. A classe gramatical responsável por caracterizar, determinar, expressar qualidades e defeitos do substantivo é chamada de adjetivo. Ou seja, o adjetivo ele serve também para caracterizar as coisas, caracterizar os substantivos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, João, arruma essa bagunça. Aí aqui a gente poderia caracterizar. Como que está o quarto do João? O quarto do João está bagunçado, né? Bagunça é uma característica do quarto do João. Já seria um adjetivo. Aí você poderia dizer, as roupas estão espalhadas, né? Eu estou dando características, né? O videogame está no chão, a chinela está emborcada. Né? Poderia aqui dar várias características de como estaria o quarto do João. Características são adjetivos. Quando a gente está fazendo a leitura de um texto narrativo, nós nos deparamos com cenas onde o narrador do texto ele vai descrever ambientes, né? Vai descrever personagens e essa descrição usa adjetivos. Vamos ver aqui um exemplo como seria, ó. O quarto tinha um aspecto velho, ó, característica aí. Tinham as paredes azuis, azul, outra característica. Né? Tinha uma cama de madeira, né, marrom, né, com uma mesa também antiga, marrom. As cadeiras eram velhas, tinham quadros nas paredes, né, alguns deles com fotografias. Perceba que tudo que eu estou fazendo aqui, galera, é descrever uma cena. Estou descrevendo um ambiente, estou descrevendo uma cena. E para descrever, eu preciso dos adjetivos. Porque eu preciso dizer a cor das paredes, a cor dos objetos, a forma, se é novo, se é velho. Tá bom? Então, tudo isso é descrição. Tudo isso são adjetivos. Outra situação, ó, o quarto era rosa com branco, todo decorado da Barbie. Tinha uma mesinha de escritório com a cadeira com rodinhas, né? Ou seja, aqui eu vou fazer mais descrições. Só estou mostrando para vocês a importância da descrição para textos narrativos, né, descritivos, tá bom? O adjetivo são palavras que caracterizam substantivos, atribuindo-lhes qualidades, defeitos ou demonstrando seu aspecto ou estado. O adjetivo flexiona-se em gênero, número, grau. Colocação dos adjetivos. Então, dependendo do sentido,
Vamos lá. O sentido. O adjetivo ele serve para dar sentido também às palavras. Ó, normalmente coloca-se o adjetivo depois, né? Isto é, pós-posto a um substantivo. Então ele vai dar ali um sentido para aquele objetivo, né? Porém, ele pode vir antes também, anteposto. Essa ordem pode não trazer grandes alterações de sentido, mas enfatiza ou não a característica que se quer atribuir ao nome. Tipo, grande homem. É grande, estou dizendo que aquele homem é um homem muito bom, né? Que aquele homem se destacou, né? Agora, homem grande. Agora, estou dizendo que aquele homem ele é alto. Fisicamente, ele é um homem alto, né? Deve ter, sei lá, 1,80 m, 2 metros. Pobre mulher. Pobre mulher, o adjetivo veio antes. Pobre. Esse pobre mulher dá uma ideia de coitadinha, né? Uma pessoa, né? Vista como uma pessoa que precisa de ajuda, né? Uma coitadinha. Agora, mulher pobre, agora a gente está falando que mulher que não tem dinheiro, né? Que tem poucas condições financeiras. Então perceba que, apesar de que são parecidos, mas o adjetivo vir antes ou vir depois, ele dá ênfase, dá destaque àquela palavra, tá bom? Que eu quero destacar. Beleza? Então o adjetivo ele acompanha o substantivo para dar sentido, tá bom? Definição do adjetivo. Então vamos lá. Existe a definição morfológica que é flexiona-se em gênero, número e grau, né? Gênero é masculino e feminino, número singular plural. E o grau, né, galera? Existe grau aumentativo, diminutivo, né? Sintático, expressa uma circunstância ao nome. E o semântico caracteriza os substantivos, ou seja, dá qualidade àqueles substantivos. Retrato. Vamos ler aqui esse texto da Cecília Meirelles. Bom, vamos lá. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem os olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Um texto aqui da Cecília Meirelles. Então esse texto tem bastante descrições, né? Frias, mortas, magro, outra aqui, vamos lá. Ficou perdida. Eu tenho aqui palavras que vão dar características, que vão dar sentidos às situações, tá bom? Então eu vou ter vários adjetivos aqui dando características. Ó, olhos tão vazios, né? Vazios aí é a característica desse olhar, tá bom? Adjetivo e o texto descritivo. O adjetivo é fundamental na construção da ideia subjetiva ou objetiva. Vamos ver um exemplo. Era um garoto magricela. Ó, magricela, já é a característica do garoto. Uma magricela, adjetivo, né? De cabelos pretos, ó. Pretos é a característica do cabelo do garoto, né? Cabelos pretos. A aparência macilenta e meio doentia de alguém que cresceu muito em pouco tempo. Suas jeans estavam rotas e sujas. A camiseta larga e desbotada, e as solas do tênis se soltavam da parte de cima. Aqui é uma descrição, né, do texto Harry Potter e a Ordem da Fênix. Bom, inclusive eu já li esse livro. Vamos ver essa outra aqui. Ganhei um chapéu de mágico com estrelas amarelas e azuis. Elas arrastavam caudas amarelas e azuis e eu ainda acrescentei recortando com a tesoura uma pequena lua crescente em 2 foguetes triangulares, um deles pilotado por Gargarin, o outro por vovô Slavko. Como o soldado conserta o gramofone de Sasa Stanisik. Os dois textos aqui têm descrições, tanto descrição do personagem quanto descrição de objetos que eles usavam, tá bom? Então, ambos os textos aí são descritivos, e para um texto ser descritivo, lógico, ele precisa dos adjetivos que vão descrever
certos objetos, as cenas. Locução adjetiva. Ocorre uma locução toda vez que se usa mais de uma palavra para expressar algo. Então, a locução adjetiva é uma expressão que tem adjetivo. Por exemplo, aqui, ó, o adjetivo anual. Aí, para ele tem a locução do ano. Vamos ver outros exemplos, ó. Locução de rei, adjetivo régio. Locução de mãe, o adjetivo materno. Locução sem limite, o adjetivo ilimitado. Perceba que o adjetivo é uma única palavra que dá característica, dá qualidade, dá característica. Já a locução é uma expressão, mas que tem o mesmo significado, tá bom? Locução de abdômen, adjetivo abdominal. Locução de anjo, adjetivo angelical. Locução de boca, adjetivo bucal. Locução de boi, adjetivo bovino. Então, locução é uma expressão que contém adjetivo, locução adjetiva. Classificação dos adjetivos. São agrupados de acordo com as características comuns. Classificação, formação e origem. Então, vamos lá. Tem um adjetivo simples, que são formados por apenas uma palavra, como azul, branco, triste, bom, forte, feliz. Tem os adjetivos compostos, que são formados por mais de uma palavra, como luso brasileiro, azul claro, política educacional, castanho escuro, azul marinho. Também tem os adjetivos que são primitivos, ó. É o que dá origem a outro, como por exemplo, azul, amarelo, triste, visível. Esses adjetivos primitivos, eles vão dar origem a substantivos derivados. O derivado é formado a partir de outro que já existe. Por exemplo, azulado, amarelado, tristonho, invisível. Ou seja, todos esses substantivos derivados, eles derivaram de outros substantivos primitivos que já existiam. Classificação localidade. Sim, os adjetivos pátrios são aqueles que qualificam o subjuntivo em relação à localidade, né, o país, estado, cidade, região que ele provém. Por exemplo, ó, quem nasce no Brasil, brasileiro. Acre, acreano. Florianópolis, florianopolitano. Quem nasce em Niterói, niteroiense. No Canadá, canadense. Flexão dos adjetivos. Então, o adjetivo é uma palavra variável, né? Lá nas classes gramaticais ele fica na parte das variáveis, isto é, uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Variar. O adjetivo pode se adaptar. Flexão de gênero. Uniformes possuem a mesma forma tanto para o masculino como para o feminino. Já os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Gênero uniforme. Possui uma só forma para o subjuntivo masculino ou feminino. Por exemplo, ó, o garoto está feliz, né? Feliz é uma característica do garoto, do comportamento dele, então é um adjetivo, né? A garota está feliz, né? Feliz também é uma característica da garota, adjetivo. Perceba que uma frase que é o garoto está feliz, usa-se aí o subjuntivo masculino garoto. E no outro usou o feminino, garota. Porém, a palavra feliz, ele serviu para as duas situações, certo? Então, aí, ele nesse caso aí, é um adjetivo aí uniforme. Feliz tanto serve para você falar referindo-se a um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher, tanto faz. Já o adjetivo biforme, do gênero biforme, tem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Por exemplo, o garoto é estudioso, no masculino, né? E a garota é estudiosa, agora no feminino, para concordar com garota. Então, esses são os biformes.
Flexão de número singular é quando se refere a um substantivo no singular. Por exemplo, aquela garota é alta. Estou falando só daquela garota, uma garota apenas, então singular. E tem a flexão de número também no plural, quando se refere a um substantivo no plural, lógico. Então, aquelas garotas são altas. Então, no plural, porque agora estou me referindo a mais de uma garota. Então, altas aí, ó, foi a qualidade, a característica dessas garotas, tá bom? Plural para combinar, porque toda a frase aí já vinha no plural. Flexão de grau. Em relação ao grau, os adjetivos podem ser flexionados no grau comparativo ou no grau superlativo. Aí nós temos: o livro é tão divertido quanto um parque de diversões. Esse tão quanto, né, já remete à situação de uma comparação, não é verdade? Flexão de grau comparativo. É formado a partir de uma comparação entre dois ou mais elementos. Essa comparação pode indicar inferioridade, igualdade ou superioridade de um elemento em relação ao outro. Por exemplo, Rex é menos bravo do que Totó. Menos do que. Indica aí uma comparação de inferioridade. Rex é tão bravo quanto Totó. Tão quanto. Indica igualdade. Rex é mais bravo que Totó. Mais do que. Indica aí superioridade. Então, esses aí foram as flexões de grau comparativo. Flexão de grau no superlativo é formado a partir do acréscimo de um sufixo, que é a partícula que vem após o radical, né? O acréscimo de um sufixo ao adjetivo ou de uma palavra que indique intensidade. Primeiro exemplo, que é o grau superlativo sintético. No sintético usa sufixo, ó. Formado quando o acréscimo de um sufixo ao adjetivo. Exemplo: passamos por uma rua longíssima. Peguei a palavra longe e coloquei aí o sufixo íssima, tá bom? Agora, se fosse no grau superlativo analítico. No analítico, ele é formado com o acréscimo de uma palavra ao adjetivo para indicar a sua intensidade. Exemplo, ó. Passamos por uma rua muito longa. Então, muito longa, uma palavra que dá intensidade e outra, né, que dá a ideia de adjetivo, tá bom? Muito longa. Então, duas palavras aí foram analítico. Então, superlativo, longíssima, e analítico, muito longe. Muito longa. Bom, e agora na segunda parte da nossa revisão, nós vamos estudar os substantivos. Vamos ver o que é o substantivo, a classificação do substantivo, certo? A função de cada substantivo na língua portuguesa. É sempre importante lembrar que o substantivo é aquela classe de palavra variável, né, que dá nome a tudo que existe, não é mesmo, pessoal? Então a gente vai ver com calma e com detalhe os substantivos nessa aula de agora, certo? Definição dos substantivos. Então, olha, substantivo ele serve para identificar o conceito. Né? O substantivo a gente sabe que é a palavra que vai dar nome às coisas que existem. Então, o substantivo ele serve para nomear. Classe gramatical é o conjunto formado por todas as palavras que têm uma mesma finalidade. Então, a finalidade dos substantivos é nomear os seres. Por exemplo, menino, flor, arco-íris, Zeca, saudade, chuveiro, beleza, biblioteca, Brasil. Todas são palavras que foram nomeadas, né? Então, substantivo ele nomeia tudo que existe. O substantivo ele dá nome aos seres, dá nome às coisas que nós conhecemos, beleza? Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres reais e irreais.
Bom? Acontecimentos, qualidades, sentimentos, ações, lugares, enfim, dá nome a tudo. É por isso que também é chamado de nome. O substantivo flexiona-se em número e também em grau. Classificação dos substantivos. Dependendo do ponto de vista, segundo o qual ele é analisado. Então, galera, a classificação dos substantivos, existem 9 classificações que a gente já começou a ver, né, na semana passada, e vamos dar continuidade hoje, vendo as classificações dos substantivos. O substantivo, ele serve para organizar, certo? Para entender a classificação das palavras em uma língua, é preciso organizá-las. Então, as palavras na língua portuguesa, elas são organizadas em classes de palavras, tá bom? Os substantivos também têm a sua organização própria, e é o que a gente vai ver adiante. Definição de substantivo. Então, nós temos a definição morfológica, sintática e semântica. Então, vamos lá. Morfologicamente falando, os substantivos, eles se flexionam, eles variam em gênero, número e grau. Agora, sintaticamente falando, análise sintática, sintaxe, é a representação estática que recebe o artigo antes. Ou seja, antes de um substantivo vem o artigo, tá bom? E também tem a significação, a definição semântica de substantivo, que dá nome aos seres em geral. Porque, galera, quando a gente fala semântica, semântico é significado, e é exatamente o que o substantivo faz, né? Ele dá significado, dá nome às coisas. Classificação, formação e origem. Então, nós temos substantivos simples. Substantivos simples são aqueles formados por um único radical. E o substantivo composto, os compostos, são formados por mais de um radical ou mais de um elemento. O substantivo primitivo não são formados de nenhuma outra palavra. Ao contrário, eles servem de base para a origem de um novo termo. Então, os substantivos primitivos, eles vão dar origem a novas palavras, que são as palavras derivadas. Então, substantivos derivados são formados a partir de outras já existentes, de outras palavras já existentes, que no caso são os primitivos. Beleza? Então, substantivo primitivo dá origem a substantivo derivado. Por exemplo, pedra é uma palavra primitiva, substantivo primitivo. Pedregulho, pedreira são palavras derivadas, tá bom? Substantivos derivados. Classificação, designação e tipo. Então, nós temos os substantivos comuns. São aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou grupo, isto é, têm características de uma mesma classe. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres particulares de uma determinada espécie ou um conjunto que podem se referir a um grupo, mas sempre individualmente. Substantivo próprio, pessoal, tipo nome de pessoas, de lugares, de cidades, de estados, de estabelecimentos comerciais, bom? Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres, objetos, lugares ou fenômenos naturais do mundo real ou imaginário, de existência independente, não importando se são seres materiais ou espirituais. Substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam qualidades, sentimentos, ações e também estados. Classificação, né, o conjunto. Quando a gente fala em um conjunto de coisas, nós estamos falando do substantivo coletivo. Então, substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, alcateia de lobos, né? Então, alcateia é um substantivo coletivo, tá bom? Biblioteca, né? De livros, discoteca, de discos, certo? Coletânea de textos e assim por diante. Classificação e a organização dos 9 tipos de substantivos que existem. Sim, são 9 tipos, ó, simples, né? Composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo. Então, são 9 os tipos de substantivos que nós organizamos.
Simples, por exemplo, menino, flor, Zeca, saudade, chuveiro, Brasil, biblioteca, beleza. Ou seja, todos eles só tem um radical, formado por apenas um radical, um elemento. Agora, composto, arco-íris, guarda-roupa, né? São palavras que são formadas por dois ou mais radicais, né? Substantivo primitivo, menino, flor, Zeca, saudade, biblioteca, arco-íris. Por quê? Porque essas palavras não originaram de nenhuma outra. Pelo contrário, essas palavras vão dar origem a novas palavras, certo? Ou seja, os substantivos derivados, por exemplo, chuveiro, né? Brasil, né? Beleza, você pode dizer, professor, Brasil derivado. Ora, galera, o nosso país, Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil também é uma referência a uma árvore que era muito extraída aqui no período de colonização, quando aqui os portugueses chegaram, que era o pau-brasil, tá bom? Mas depois vocês podem pesquisar mais a fundo, né? Sobre a etimologia da palavra, tá bom? Substantivos comuns: menino, flor, saudade, chuveiro, biblioteca, beleza, arco-íris. Bom? Substantivo próprio: Zeca, Brasil, ó. Substantivo próprio são escritos com letra maiúscula, né? Substantivo concreto: menino, flor, Zeca, chuveiro, Brasil, biblioteca, arco-íris, ó. Todos esses concretos, eles não precisam de outro ser para ter existência própria, né? Ele já tem existência própria por si só. Já os substantivos abstratos, eles precisam de outro ser para que eles existam. Né? Saudade. A saudade é um sentimento, mas para existir saudade, alguém tem que sentir saudade. Certo? Beleza. De novo, né? A beleza é algo também abstrato, porque o que para você pode ser bonito, para mim pode não ser. Né? Então é algo abstrato. É preciso que alguém sinta beleza em alguém, que alguém ache alguém belo para ver beleza, né? E coletivo, ó, biblioteca, por exemplo, né? Um coletivo de livros, tá bom? Flexão dos substantivos. É uma palavra variável, isto é, uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Variar. O substantivo ele pode se adaptar. Sim, sim. O substantivo ele sofre variações, com certeza. Gênero heterônimo, por exemplo, masculino e feminino, né? São formas diferentes para o masculino e feminino. Flexão de número, singular, quando há só um elemento, tipo barril, plural, quando há mais de um elemento, por exemplo, barris. Flexão de grau, normal, indica a dimensão ou tamanho natural, por exemplo, casa. Aumentativo, indica a dimensão ou tamanho aumentado, exemplo, casarão. E diminutivo, indica a dimensão ou tamanho diminuído, exemplo, casinha. Os substantivos podem se apresentar nos graus sintético, juntam-se aos substantivos certos sufixos, e o analítico, emprego das palavras grande ou pequeno, né, junto ao substantivo. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula.